Bom, pessoal, hoje eu estou chegando com esse vídeo mostrando para vocês como é que Manaus tem amanhecido, não é? Não está sendo fácil, não está sendo fácil. O clima está muito pesado, muito carregado, não é? E muitas doenças respiratórias estão surgindo, as pessoas estão superlotando os hospitais aqui em Manaus, devido a essa situação, né? Não é natural. Isso acontece geralmente no verão, época em que as pessoas criminosamente acabam fazendo queimadas, e essas queimadas elas exalam a fumaça muito densa e acaba chegando aqui na capital do Amazonas, como vocês podem perceber no início do vídeo. Se vocês quiserem, você pode colocar de novo o início do vídeo e você vai ver como está o nosso clima. Bom, pessoal, eu estou trazendo esse vídeo, quero fazer uma reflexão. Vocês estão acompanhando os noticiários da guerra entre Israel e o Hamas, né? Uma situação muito complicada que exige muito cuidado da gente ao falar, ao comentar, né? Eu quero falar aqui com muito cuidado. Eu quero fazer um destaque, tá? Eu quero destacar uma notícia que viralizou, correu o mundo todo, que foi exatamente o exército de Israel encontrar em um kibbutz, uma comunidade israelense, 40 crianças mortas pelo Hamas, né? 40 crianças mortas pelo Hamas, essas crianças decapitadas, um crime hediondo, um crime bárbaro. Eu fico impressionado. Então, assim, os soldados do Hamas, muitos deles também têm filhos. Como é que eles se sentiram motivados para cometer um ato bárbaro desse, ao ponto de decapitar as crianças inocentes que não têm culpa nenhuma, não é? E é muito trágico, é terrível, é difícil até para a gente falar, né? Porque eu sou um pai, eu tenho meus filhos, mesmo que todos já adultos, mas eu me lembro bem quando eles eram crianças. Eu tenho também netos, tenho os meus netinhos, ainda crianças, e eu fico muito triste quando eu vejo uma notícia dessa. E ao mesmo tempo revoltado, fico revoltado. Isso causa uma revolta sem tamanho no coração de uma pessoa que tem, né, o mínimo de raciocínio, de mentalidade, de sentimento, né? Agora, pessoal, é impressionante que a vida dessas crianças, elas não foram importantes, né, nem para os soldados do Hamas e nem muito menos para, né, o suposto Deus da Bíblia, né? Partindo do pressuposto de que exista um Deus de amor, um Deus de misericórdia que ama as crianças, né? Um Deus que ama as crianças e que ele zela pelo seu povo. Como nós vemos nos textos da Bíblia, Deus, ele zela pelo seu povo, é a menina dos olhos dele, segundo alguns textos da Bíblia, mas eu não encontro motivos para acreditar nesse Deus da Bíblia, olhando uma situação dessa, uma situação de guerra,
uma situação complicada e que não teve aparição de anjo nenhum para ajudar o povo de Israel, para ajudar as famílias, né, os inocentes, os civis, que não tem culpa nenhuma, não é? Então, porque esse ato, como eu estou falando, né, dessas 40 crianças que foram mortas barbaramente pelos criminosos do Hamas, se você sentir revolta, se você sentir, né, nojo, se você sentir ódio por um ato desse, imagine só, se você ler a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículos 23, 24, 25, lá está escrito que o profeta Eliseu, quando foi, ele passou pelo meio de uma comunidade, e ali tinha garotos, meninos também. Não sabemos exatamente qual a idade deles, porque a Bíblia não nos traz essa informação. Mas esses meninos, eles brincaram ali com o profeta, segundo o texto da Bíblia. E eles chamaram o profeta de careca, assim como eu, né? Ó. Chamaram o profeta de careca. E o profeta ficou revoltado, o profeta ficou puto da vida. O profeta pegou corda, pegou ar. E sabe o que foi que ele fez? Ele amaldiçoou aquelas 42 crianças, 42 garotos. Exatamente. Amaldiçoou os 42 garotos. Sabe o que aconteceu? Diz o texto que saíram 2 ursas que estavam de crias, né? Estavam de bebezinhos novos. E do nada, as ursas despedaçaram, mataram cruelmente, sem nenhuma chance de defesa, aos 42 garotos. Veja que absurdo sem tamanho, e que não tem uma explicação lógica para isso. Não tem uma explicação lógica para isso. Exatamente. O profeta, sendo ele um homem adulto, um homem maduro, um homem de Deus, um homem de temor a Deus, tomaram atitude dessas. Se trocar pelas crianças, né? Pegar a corda, ficar puto, né? Com a brincadeira dos meninos. Os meninos estavam de tiração com ele, aí ele ficou puto. Ele podia ter, né, corrido atrás dos meninos, ter feito qualquer outro tipo de ação, de reação, mas menos isso. Mas como se isso não bastasse, ele simplesmente amaldiçoou os garotos, ou seja, invocou o poder de Deus sobre esses 42 meninos. Meninos esses que não tinham maldade nenhuma, era só brincadeira mesmo, né? E aí, do nada, o poder de Deus, o Deus do profeta Eliseu, acionado, de repente, também entrou ali o poder de Deus na vida de 2 animais,
que não tinham nada a ver com a história, duas ursas que estavam paridas, que estavam de crias novas, e essas duas ursas saíram do bosque e mataram esses garotos. Agora, saber como foi isso né? Porque como é que pode que ursas terríveis, elas muito velozes, né? Porque matar 42 crianças, 42 garotos, que eu acho que não eram garotinhos bebezinhos, como esses que o Hamas matou. Acredito eu que eram adolescentes, meninos de 10, 8, 10, 12, 15 anos. Pois é. Então, para você ver, eu trago essa história triste, deprimente, que os cristãos carregam debaixo do braço como livro sagrado, livro santo, palavra de Deus inspirada, sagrada, digna de total confiança, inerrante. É isso que o livro hediondo, o livro arcaico, anacrônico, registra. A Bíblia registra isso. Então, para Deus, a morte de crianças não é uma novidade. Não é uma novidade. Haja visto que ele também não faz nada, absolutamente nada, para evitar tal crime. Outro texto da Bíblia, no livro de 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia. Tá, meu irmão crente? Você pode abrir a sua Bíblia? 1 Samuel, capítulo 15 e verso 3, onde está escrito que Deus ordena um ataque de guerra, também um ataque de extermínio de um povoado. Ele determina que o rei Saul, né, empreenda um ataque de guerra e extermine completamente um povo, os amalequitas, não deixando sobrar ninguém, passando ao fio da espada todo ser vivente existente naquela comunidade, inclusive as crianças, os bebês de colo. Isso mesmo, Deus manda matar os bebês de colo, os bebezinhos de peito, bebezinhos que estão sendo amamentados. Deus manda passar ao fio da espada. Então agora o povo de Israel também está passando por um momento, quem sabe não é vingança. Quem sabe o Hamas não conhece esse texto da Bíblia. Pode ser. Claro que nada justifica um ato bárbaro e hediondo desse. Nada, absolutamente. Mas o povo de Israel tem a sua história manchada. Tem a sua história manchada por esses fatos também. Em nome de um Deus cruel, de um Deus sanguinário, e sem o menor sentimento por qualquer que seja a vida. Onde nesse texto de Samuel, 1 Samuel, a gente encontra uma ordenança divina para matar as crianças que estão sendo amamentados, os lactantes, e também até os animais. Veja, até os animais. Então, essa é a loucura da religião. A religião, ela causa esse tipo de loucuras nas pessoas. E o motivo, a grande motivação desse conflito que está ocorrendo entre Israel e o Hamas, lá no Oriente Médio, não é outro, senão religião. Motivos religiosos, a partir das crenças dos deuses deles. Porque o povo de Israel são judeus e estão
Agora, um governo religioso, o governo mais religioso que já existiu, é o governo do Benjamin Netanyahu. Somente o povo de Israel estão certos, somente os judeus. É claro, eu não estou aqui querendo criticar ninguém, eu estou dando meu ponto de vista equilibrado. Equilibrado. E o Hamas, como são islâmicos, muçulmanos, também não toleram o povo judeu, não toleram o Deus judaico, né? E aí, por isso, eles travam essa guerra sem precedente, uma guerra terrível, que quem paga o pato, quem paga o preço mesmo, são os civis, são as crianças, os idosos, as mulheres, pessoas que não têm como se livrar, como escapar, como proteger as suas vidas. Então, eu quero nesse vídeo trazer essa reflexão. Você acha justo? Você acha justo tudo isso que está acontecendo? É claro que não. Claro que não. Mas essa é a realidade. Então eu estou trazendo um texto da Bíblia mostrando para você que a morte de crianças não é uma novidade para Deus. Não é uma novidade para Deus. Deus está pouco se lixando para a vida dos seres humanos aqui na Terra. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero falar de dois momentos que Deus teve tudo para manifestar seu grande poder para a humanidade. Foi no momento da Covid, o primeiro momento, em que Deus poderia manifestar seu poder, seu amor e sua presença para toda a humanidade que foi afetada pela Covid. Mas não houve manifestação nenhuma. Principalmente a de Deus, né? Do Deus judaico-cristão. E de nenhum outro Deus também. E o segundo momento é agora, nesta guerra que está sendo travada entre Israel e o Hamas. Uma grande oportunidade de Deus enviar seus anjos para proteger seu povo, né? Haja visto que a palavra de Deus, tem um texto, né? É escudo para os que nela confiam. É escudo. Mas a gente não vê esta palavra que é escudo livrar, proteger contra os mísseis lançados pelo Hamas, pelo Hezbollah. A gente não vê esta palavra, um anjo mesmo, manifestado, protegendo contra os mísseis do Hamas e do Hezbollah, protegendo o povo de Israel e tantas outras nacionalidades representadas por pessoas lá em Israel, em Tel Aviv, né, em Ashkelon, e em tantas outras cidades que estão sendo alvejadas pelos mísseis. Então, o que podemos pensar sobre isso? É que Deus não passa de um pensamento, de um mito, de uma personagem lendária dos textos da Bíblia. Somente isso. Nada mais que isso. Um Deus que está preso e congelado nas páginas da Bíblia. Porque ele não se manifesta para proteger nem mesmo a Israel, que é o seu primogênito. Eu espero que esse vídeo sirva de reflexão, que você que está assistindo, você perceba como falta esse Deus cumprir com a sua justiça, né? Se caso existisse. E fiquei impressionado ontem,
os brasileiros descendo do voo da FAB. O governo brasileiro mandou, né, através do Itamaraty, mandou aviões para resgatar os brasileiros que estavam lá em Israel e já chegaram ao Brasil, dezenas deles, centenas. E quando eles colocaram os pés no solo brasileiro, a primeira coisa que eles fizeram foi dobrar os joelhos na pista do aeroporto e levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus e dizerem: graças a Deus que nós estamos em terra brasileira, no lugar seguro. Graças a Deus, agradecendo a Deus. Mas não foi Deus que mandou tirá-los de lá. Não foi Deus quem moveu uma logística, quem arrebatou eles, trazendo para cá. Não foi Deus, não. Foi o governo brasileiro. Foi o governo brasileiro. E se esse governo brasileiro não tivesse feito nada, eles estariam lá. Também correndo risco, muitos deles sendo mortos. Agora, será que só eles são privilegiados? Só eles merecem? Né? A maioria pastores, que era uma caravana religiosa que estava lá, né? Mas só eles têm esse privilégio, o cuidado do Deus deles, e as outras vidas não? Porque agora eles vão para os templos das igrejas, hoje, amanhã, domingo, eles vão estar celebrando, dizendo as coisas que viram lá, os mísseis, isso e aquilo, os bombardeios, que Deus livrou eles, Deus protegeu, que Deus trouxe eles de volta e tal. É um absurdo sem tamanho o que a religião causa na mente das pessoas. É um absurdo sem tamanho. Faz com que as pessoas não raciocinem e nem sequer sejam humanitárias, humanas. Elas se acham melhores que as outras. E com isso elas não olham para as crianças, para os idosos, para os indefesos que estão no meio do fogo cruzado lá. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria refletir com vocês. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.